Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, capítulo 3, versos de 20 a 34. Diz assim: Então Jesus entrou numa casa e novamente reuniu-se ali uma multidão, de modo que ele e os seus discípulos não conseguiam nem comer. Quando os seus familiares ouviram falar disso, saíram para trazê-lo à força, pois diziam: Ele está fora de si. E os mestres da lei que haviam descido de Jerusalém diziam: Ele está com Beelzebul. Pelo príncipe dos demônios é que ele expulsa demônios. Então Jesus os chamou e lhes falou por parábolas: Como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, não poderá subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, também não poderá subsistir. E se Satanás se opuser a si mesmo e estiver dividido, não poderá subsistir. Chegou o seu fim. De fato, ninguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali os seus bens sem que antes o amarre. Só então poderá roubar a casa dele. Eu lhes asseguro que todos os pecados e blasfêmias dos homens lhes serão perdoados, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão. É culpado de pecado eterno. Jesus falou isso porque eles estavam dizendo: ele está com um espírito imundo. Por quê? Muitas pessoas não compreendiam Jesus, nem seus próprios familiares. Bem, Jesus, seguindo na sua jornada, entrou em uma casa, provavelmente de algum de seus discípulos, para descansar, se alimentar, normal. Mas a multidão, como sempre, o seguia e se reunia esperando ouvi-lo e realizar milagres. O texto diz que nem ele, nem seus discípulos conseguiam, ao menos, ter uma pausa para comer. A multidão era bem insistente. Bem, claro que aquilo tudo, né, era inusitado, né? Ninguém era capaz de provocar tamanho movimento e aglomeração de pessoas como Jesus fazia tão naturalmente ali na Galileia. Sem dúvida, era algo que chamava muito a atenção dos líderes judaicos. E naquele dia, até os familiares de Jesus ficaram incomodados com tudo aquilo e com o julgamento dos líderes acerca de Jesus. Mateus narra esse episódio colocando alguns detalhes importantes, conforme registrado no capítulo 12, verso 22, dizendo que levaram um endemoniado para ser atendido por Jesus, uma pessoa a quem o demônio deixou cego e mudo. Jesus expulsou aquele espírito imundo e a pessoa voltou a enxergar e falar normalmente ali. O texto de Mateus diz que todos ficaram atônitos com o que viam e se perguntavam, né, se aquele realmente, né, Jesus não seria o filho de Davi, ou seja, o Messias prometido, o libertador. Eles não tinham toda a certeza, pois muitos o acompanhavam e não entendiam bem quem era Jesus. Talvez um profeta, né, como aqueles do passado, como Elias, por exemplo. Mas os mestres da lei, vendo toda a influência que Jesus causava na multidão, eles começaram a declarar algo terrível, dizendo que Jesus expulsava os demônios em nome do príncipe dos demônios, né, que eles conheciam como Beelzebul. Os familiares de Jesus, quando souberam de tudo aquilo que estava acontecendo, tiveram a iniciativa de tirarem, né, irem até lá e tirarem Jesus à força daquele lugar. Isso nos leva a refletir sobre como precisamos do Espírito Santo de Deus agindo em nossas mentes para compreendermos as coisas espirituais, que transcendem o mundo natural aqui que a gente vê. Neste sentido, o apóstolo Paulo escreveu na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, versos 14 a 16. Disse assim: Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor
para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Paulo concluiu esse trecho afirmando assim que nós temos a mente de Cristo. Mas nós quem? Todos aqueles que receberam o Espírito Santo de Deus como dom, em resposta à sua fé em Jesus, como sendo o Filho de Deus, o nosso único e suficiente Salvador, que nos remiu, nos perdoou dos nossos pecados, nos redimiu e, mediante o Espírito, também ele nos santifica para podermos viver a vida eterna com ele. Bem, mas naquele dia, ninguém ali compreendia perfeitamente a missão de Jesus. Embora a multidão o seguisse pedindo curas e milagres, mas Jesus respondeu àquela injusta e estúpida acusação feita, por parte dos mestres da lei. Era tão óbvio, mas a mente cauterizada daqueles homens não conseguia discernir. Então Jesus explicou: como pode uma casa dividida subsistir? Não seria nem um pouco inteligente que Satanás desmanchasse aquilo que ele mesmo realizou, ou seja, o príncipe dos demônios, segundo eles afirmavam, expulsar um demônio que obedecia às suas ordens, se apossando de pessoas vulneráveis e aprisionando-as para si. Mas Jesus, de fato, ele fazia aquelas maravilhas, porque ele estava derrotando as obras de Satanás pelo Espírito Santo de Deus. Para isso também ele veio. E eles não conseguiam entender isso. E aí Jesus fala algo tremendo que está ali registrado no verso 28 e 29 do capítulo 3 de Marcos. Ele disse: eu lhes asseguro que todos os pecados e blasfêmias dos homens lhes serão perdoados, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão. É culpado de pecado eterno, olha só. Isso tem um significado profundo. O Espírito Santo tem papel de suma importância no plano de salvação, pois conforme Jesus explicou aos seus discípulos e que está registrado em João, capítulo 16, versos de 8 a 11, em que ele dizia sobre a vinda do Espírito Santo à terra depois que ele, Jesus, retornasse ao céu, de que o Espírito convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não querem em mim, Jesus dizia. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Portanto, quem não respeitar a pessoa do Espírito Santo, não terá sua mente transformada e não poderá habitar com Deus na eternidade. Jesus veio para pagar o preço da nossa libertação, para que possamos receber o Espírito de Deus em nossa vida, sermos transformados ao ponto de podermos viver a vida eterna com Deus. E essa transformação é obra de quem? É obra do Espírito em nossa vida, Espírito de Deus. É muito sério isso que Jesus estava explicando ali. Além de eles não estarem reconhecendo Jesus como Salvador, ainda estavam blasfemando contra o Espírito Santo de Deus, através de quem Jesus expulsou o demônio que fez enfermar aquele homem. O pecado original é a negação de Deus. Mas Jesus não encobria a verdade, muito pelo contrário, porque todos precisavam saber e precisam saber sobre o plano de salvação, que foi pensado, elaborado e executado pelo Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Por fim, aparecem ali os familiares de Jesus, a mãe, os irmãos, as irmãs, que nem conseguiram entrar na casa, porque a multidão que estava ali lotava o lugar. Então eles mandaram um recado para Jesus. E aí Jesus respondeu como? Ele disse assim: minha família é quem faz a vontade de Deus. E naquele momento ali, a sua família terrena também estava contra a vontade de Deus. Eles não reconheciam a verdadeira identidade de Jesus, o Nazareno, mas o Filho gerado por Deus, que veio ao mundo em carne e sangue para morrer em lugar de homens e mulheres pecadores, inclusive a sua família, a sua própria mãe.
Mas tudo aquilo retratava a condição de todos nós, pois todos pecaram e todos estão originalmente separados de Deus, assim como está escrito, né, lá na carta aos Romanos, capítulo 3, verso 23. A única maneira de sermos libertos é reconhecermos a nossa condição de pecadores, tomarmos a atitude de arrependimento dos pecados, dos nossos pecados, e reconhecermos verdadeiramente que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. Aquele que se humilhou até a morte de cruz, pagou a nossa culpa, nos enviou o Espírito de Deus para habitar em nossa mente, nos transformar em novas criaturas, em filhos e filhas de Deus, amados e amadas por Ele, o Criador de todas as coisas, o soberano absoluto na terra e nos céus, e que é amor por essência. Querido e querida ouvinte, não perca de forma alguma a oportunidade que ainda está aberta para você de entrar para a família de Deus, de se tornar filho ou filha de Deus, herdar a vida eterna. Receba Jesus na sua vida agora. Ele disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, ele prometeu. Portanto, ele ainda está de braços abertos para receber todos aqueles, todas aquelas que se renderem aos seus pés. Porque para isso, ele se rendeu à morte, se entregou, se humilhou, morreu a nossa morte, para que possamos ganhar vida eterna, a vida verdadeira. Agora é a hora. Não deixe passar. Que Deus lhe abençoe e lhe guarde. Amém. Se fez sentido para você essa mensagem, eu peço que você curta o vídeo e compartilhe, se inscreva no canal para que esta mensagem possa chegar a mais e mais pessoas e abençoar mais e mais vidas. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Até a próxima.